Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E um segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Nossa, mas está chamando o Eduardo Esta casa Flávio de tem um papel canalha fundamental, o na Senado cara, da né, República de todo tem um mundo. papel fundamental. Flávio Bolsonaro. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova de que nós não vivemos mais numa democracia plena está que salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear e de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. A realidade hoje é que você tem um núcleo da PF do governo Lula que parou de perseguir bandido e persegue político de direita. Criaram um novo núcleo para ficar analisando as postagens em redes sociais, porque são perigosíssimas para a democracia. Enquanto isso, quem roubou os aposentados do INSS está aí livre, leve, solto. A própria AGU do governo tira sindicato de parentes de Lula de investigação. E está todo mundo achando que está tudo bem no país. É a esquerda, deputado de esquerda do PT, que pode cuspir no de direita no plenário, que não acontece nada. É uma deputada de esquerda que pode dar soco nas partes íntimas de outro deputado de direita, que não acontece nada. Esse é o país, presidente, que pedir mais segurança nas urnas virou atentado contra o Estado Democrático de Direito. E se recorrer, toma multa de milhões, como nunca antes visto na história de eleições nesse país. Essa é a democracia em que um ministro do Supremo é confrontado no aeroporto de Roma e, quando volta para o Brasil, ele bota as pessoas como investigadas por atentado contra o Estado Democrático de Direito. A própria vítima instaura um processo, determina cautelares, manda quebrar sigilo, censura, bloqueia bens. Ele mesmo julga e condena. Na opinião de vocês, esse discurso todo virulento aí, ele será coerente com o discurso e votará contra o relatório da PEC, ou ele vai votar a favor da PEC da bandidagem? Se ele for coerente, ele tem que votar a favor da PEC da bandidagem. Agora, o que você acha? Sabe-se qual o texto do projeto de lei da anistia, já fala que é inconstitucional, como uma ameaça à autonomia desse parlamento. E pior, a imprensa tratando com a maior naturalidade. O ministro do Supremo liga para o presidente da Câmara para tirar satisfação sobre qual o texto da anistia. Está todo mundo achando normal. Eu acabei de ouvir aqui, presidente, que discutir essa PEC que nós estamos discutindo aqui já é um crime de lesa pátria. Olha só onde é que a gente está chegando. Você discutir um projeto de lei, uma PEC aqui, virou crime de lesa pátria. Da mesma forma que, quando Eduardo Bolsonaro vai para o exterior denunciar os abusos de Alexandre de Moraes, ao invés de tomarmos providências para investigar os abusos, não. O próprio suposto ofendido, ele mesmo instaura um processo e o denunciante vira investigado. De igual forma, Eduardo Tagliaferro fez denúncias gravíssimas de manipulação de processo judicial. PGR foi provocada, fez alguma coisa? Não, e nem fará. Ao invés de se investigar, sabe o que faz, presidente Otto Alencar? Coloca Eduardo Tagliaferro de investigado. Está tudo normal no Brasil. Está tudo normal. Está tudo normal um ex-presidente da República ser julgado por 5 ministros, sendo que 3 são seus inimigos publicamente declarados. E estão defendendo o Estado Democrático de Direito. Aonde? Eu vou ler aqui um trecho que a época em que um senador, né, hoje base do governo,
fala sobre o inquérito das fake news. Indignado, porque a então procuradora da República, Raquel Dodge, opina pelo arquivamento do inquérito, porque é claramente inconstitucional, não foi motivado, não foi provocado pelo Ministério Público Federal, como manda a lei. Olha o que esse senador falou. O nível de esgarçamento, principalmente com a manifestação recente agora de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que eu e o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, interpor mais um pedido de impeachment em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Mas agora Alexandre de Moraes está sendo útil para o governo, né? Está sendo muito útil, está querendo dizimar com a direita. E olha, na mesma matéria aqui no Poder 360, estou só lendo aqui. Olha o que esse mesmo senador falou agora em 2022, perdão, presidente. Deixa eu achar aqui. Hoje, esse inquérito das fake news e o dos atos antidemocráticos são os últimos instrumentos de defesa da democracia brasileira e de combate às hostes criminosas de Bolsonaro e seus lacaios. Não é à toa que nós estamos discutindo essa PEC aqui hoje, presidente. E a maior prova de que a hipocrisia está reinando nesse debate é ver o PT dizendo que é contra a corrupção. O chefe deles era o presidente do governo mais corrupto da história desse país. O que se está discutindo aqui é blindagem, sim, mas blindagem de uma categoria de pessoas acima da lei. Porque Alexandre de Moraes cometeu vários crimes de responsabilidade, expressos na Lei 1079. Mas há uma blindagem aqui nesse Senado para que nada aconteça, presidente. E como nós só vemos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, sendo perseguidos, é que chegou-se ao ponto de se buscar um remédio constitucional para, no mínimo, essa casa poder voltar a andar de cabeça erguida, poder falar o que pensa, para parar um parlamentar de subir na tribuna e ter medo do que fala, porque pode virar investigado imediatamente. E só está funcionando para atacar um lado. Mas enquanto está sendo útil para perseguir a direita, está tudo bem. Mas o mundo dá a volta rápido. Isso aqui não é ameaça, isso é história. Isso é história. E isso vai acontecer em algum momento. Como foram citadas aqui várias frases, eu quero encerrar aqui também com vários poemas, né, vários ditados populares. Eu gosto sempre de citar a Bíblia, eu gosto de pegar alguns versículos e contextualizar para o que está acontecendo aqui hoje. Não sem antes dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da Síndrome de Estocolmo. Aqueles que parece que se apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência que é pastor? Vê se se enquadra nesse contexto. Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Pela ordem, passa a palavra ao senador Alessandro. O Flávio, acho que ele não faz parte dessa CCJ. Então, não sei se ele vota. Por isso, só falou besteira aí. Em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar, e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente.
E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, o nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente. Nossa, Alessandro está desmoralizando o Flávio mais ainda. Reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares nos socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E um segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Nossa, mas está chamando o Eduardo Esta casa Flávio de canalha fundamental, o Senado na cara, da República todo tem um mundo. papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Por isso a referência que fiz elogiosa à coragem de Vossa Excelência. Por isso faz questão, senhor presidente, de registrar que esse é um momento histórico e não é o primeiro, não será o último, com fé em Deus, onde você tem aqui na comissão a orientação pública de PT e PL favoráveis ao relatório. Pelo encerramento dessa PEC, que é absurda, é vergonhosa. Nossa, ele está falando uma classe. Recentemente aprovamos uma legislação inovadora de proteção à criança e adolescente. Espancando rachadinha. E novamente as duas casas quase que por unanimidade aprovaram. O que prova que é possível sim superar essa barreira de polarização, desde que se tenha coragem e capacidade para fazer o enfrentamento. Então, esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E, de fato, concordo com várias falas, o nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente. Presidente, eu fui citado pejorativamente.